Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, aprender em Tua presença, transmitir a Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos neste dia. Guarda os meus irmãos, manifesta o Teu poder em cada vida, cada família, toma em Tuas santas mãos. Opera, Senhor, nos nossos corações. Deus bendito, te louvamos, meu Senhor, pela doce comunhão contigo, Pai, pela tua bondade e graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos para sempre. Amém. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, trazer uma palavra, uma meditação, para que possamos, de alguma forma, melhorar a nossa vida, a nossa comunhão, a graça do Senhor no nosso coração. É uma bênção. Você tem o privilégio, nós temos este privilégio de receber a graça do nosso Deus e andar com o Senhor. Que Deus possa abençoar e guardar a vida de meus irmãos, operando poderosamente. Nós temos, meus queridos, este privilégio. É bom usufruir. Quem tem bens do Senhor, usufruir. Se Deus te deu, use. Faça bom uso do que Deus te deu. Receba a graça, coloque em prática a bênção de Deus, a palavra de Deus, os atos de Deus na vida da gente. Nós somos instruídos a partilhar aquilo que Deus nos concedeu. Então, façamos isto de uma forma sábia. Hoje a nossa meditação é no Salmo 129. Salmo 129, o tema para nossa avaliação, meus amados, são as aflições dos que querem servir a Deus. Sempre aconteceu. É um salmo do primeiro milênio antes de Cristo e deixa isso claro para nós nos dias de hoje. Então, a leitura. Salmo 129, versículo 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que se seca antes que se arranquem, com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor esteja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu confesso que até hesitei a princípio em apresentar, em fazer a leitura deste salmo, porque ele traz uma imprecação. Mas é um salmo do último milênio antes de Cristo. Tem pessoas que dizem, tem escritores, tem sábios que falam o último, outros dizem o primeiro. E depende de como a pessoa vê a história do mundo. Mas, cerca de 1000 anos antes de Cristo, houve o desenvolvimento da liturgia, do culto israelita, com a edificação do templo, aquela estrutura toda de Salomão e tal. E esses salmos passaram a ser cânticos normais e
permanentes. Agora, neste salmo é refletida as aflições de Israel antes do Salomão, portanto, antes da dinastia, antes da monarquia, melhor dizendo, com Saul, Davi e Salomão, que foi o período da monarquia unida. Houve muitas perseguições, amalequitas, filisteus, amonitas, moabitas, muitos povos, edomitas. E este salmo reflete aquela realidade. O salmo é um reflexo daquele sofrimento. Muitas vezes me angustiaram desde o início da minha história. A linguagem aqui, desde a minha mocidade, é falando do começo da nação. Diga, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde o princípio da minha história, desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Olha que grandes nações lutaram contra Israel, muito antes da Babilônia, muito antes da Assíria. Grandes nações. Mas não prevaleceram. Num sentido figurado, ele diz que os lavradores araram sobre suas costas. Os lavradores araram sobre as minhas costas. É uma forma de dizer que ficaram muito expostos. Como a terra fica exposta diante do agricultor que faz leiras e sulcos para semear, assim a pequena nação estava diante dos seus adversários. O Senhor é justo, mas Deus socorreu. O Senhor é justo e cortou as cordas que prendia o arado que passava nas costas deles, nas costas da nação, que é numa linguagem figurada. Deus cortou as cordas que prendiam os ferros que aravam o solo. Aqui é representado pelas costas. E no versículo 5 começa a imprecação. Sejam confundidos e tornem atrás os inimigos de Sião, os que aborrecem a nação, os que aborrecem o reino. Sejam assim vistos, assim tratados, assim recompensados. No versículo 6 diz, seja como a erva do telhado. Olha, erva do telhado, eu fui criado no campo e tenho muitas experiências com linguagem de camponês e tudo, mas o telhado não, muitas vezes nasce no telhado determinada hortaliça, determinada erva, mas não prospera, não tem como prosperar. E esta imprecação seja como a erva dos telhados, que se seca antes que ninguém precisa arrancar. Não se preocupe com a erva de telhado. Muito embora existissem no passado telhados que eram, na verdade, terra batida. Neste telhado que era terra batida, acontecia de alguma erva vingar, mas também era tão limitado a questão do solo, o enraizamento e tudo mais, que não prosperava. Então, aqui é uma imprecação. Sejam como a erva dos telhados os que são inimigos de Sião. Sejam como a erva dos telhados os que são contra nós. E ele descreve esta erva do telhado, o segador nunca enche a mão, ou seja, ela não produz, ela não cresce, ela não desenvolve. O segador nunca enche a mão, ninguém colhe nada no telhado.
a não ser em algum terraço trabalhado hoje. Mas no contexto da antiga aliança e no conhecimento que se tinha daquela região, nos dias do salmista, não havia como colher nada que brotasse no telhado. No versículo 7, fica claro que é uma maldição, com o qual o segador nunca enche a mão, com o qual o que carrega feixes nunca enche o braço. E no versículo 8, o último, ele diz: nem tão poucos que passam dizem nesse lugar. Oh, coisa abençoada! Nem tão poucos que passam dizem: a bênção do Senhor está neste telhado, está sobre esta erva no telhado. Não existe, não há como ver uma coisa positiva em ervas que nascem no telhado. Pode nascer, nasce, mas não prospera. É mais ou menos como erva de passarinho. Sabe o que é erva de passarinho? Erva de passarinho é aquela coisa que nasce lá na mangueira, na jaqueira, nas árvores de grande porte. Eles têm encaixes ali, às vezes num ganchinho daquele, uma fissura na própria casca. O pássaro solta ali a sementezinha quando defeca, e por isso é que chama árvore de passarinho, porque nasce ali. E esta árvore de passarinho começa a roubar a seiva da árvore que tem raízes. Mas ninguém nunca comeu um fruto de árvore de passarinho. A árvore de passarinho não frutifica. Então, é a nossa palavra. E eu resisti, quase que eu não coloco esta leitura por causa desta imprecação. Mas não, eu não me nego a aprender e não me nego a ensinar. É bem interessante você aprender. Se não tiver a bênção de Deus, é como erva de passarinho, é como erva no telhado, o segador nunca enche a mão e ninguém nunca vai se fartar. Ou como está farto, porque comeu o fruto da erva do telhado, comeu o fruto da erva de passarinho. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa. E hoje nós vamos fazer a nossa intercessão por pessoas que têm problemas, digamos, emocionais mesmo. Tem pessoas que são inseguras, escutam uma coisa que não gosta e fica perturbado, perde o sono, sai da igreja, entristece, às vezes é em família e fica por acolá. Existe uma espécie de afastamento em relação aos pais, em relação aos filhos, e isto não é bom. Então, a nossa intercessão é pelo bem-estar emocional dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela nossa comunhão, pela tua bondade para conosco, nos dando, Senhor, esta família maravilhosa que se multiplica a cada dia. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja maravilhosa que é a minha grande família, a minha maravilhosa família. Eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus pais no Senhor, pelos meus amigos, pelos meus filhos na graça. Eu te louvo, Senhor. E agora te apresento, ó Deus, os meus amados irmãos que estão inseguros, que sofrem decepções, tristezas. Ó Deus, guarda eles, dá graça, dá vigor, dá fervor e dá também, meu Senhor,
a condição de não se abater. Amado Pai, dá graça aos teus filhos. Dará, meu Senhor, a tua proteção, sarando emocionalmente cada um, Senhor, para que eles se sintam bem, fortes, felizes e seguros por estarem em tua santa presença. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia!